Olá, sou Marta Pistene, psicopedagoga e professora de educação especial. Nós estamos aqui continuando a falar sobre dicas, né? De dar dicas aqui, alfabetização para autistas. Lembrando, eu gosto sempre de falar antes, que é um material que serve para todos, né? Terapeutas, família, a mãe, né? A gente tem muito retorno de mães pedindo ajuda nas intervenções com a criança. Eu levo ele no terapeuta, mas só que o terapeuta é uma vez ou duas vezes por semana. O que eu posso fazer com meu filho em casa? Então, aqui a gente está dando algumas dicas que é importante para as mães também, tá ok? Então, para o terapeuta, para o professor, então é um material amplo para todo mundo que está envolvido aí na alfabetização de crianças autistas, tá? E é importante a gente dizer também que esse envolvimento, esse processo de alfabetização, ele é importante que aconteça lá na primeira infância, né? A partir do momento que a criança entre na primeira série. Então, no primeiro ano, né? Então, o primeiro, segundo, terceiro ano é o processo de alfabetização. Mas é importante que a gente entenda que a gente pode ter aí na criança com deficiência e também o autista, né? Qualquer criança com deficiência, seja ele intelectual ou uma síndrome ou um transtorno, que esse processo de alfabetização, ele se prolonga um pouco mais. Então, não tem problema nenhum você aplicar essas técnicas numa criança, vamos dizer, de 9 anos, de 10 anos, que não tenha a alfabetização, ok? Quanto antes for atendida essa criança, né? Quanto mais novinha essa criança seja atendida, que a gente chama aí da estimulação precoce, lá na creche, também nos primeiros anos da educação infantil, melhor, né? Quanto antes a gente começar a intervenção com qualquer criança deficiente, a gente possa estar trabalhando os pré-requisitos da alfabetização. Mas, por algum motivo, esse tempo passou, não desista, nunca. Vamos começar da idade que for, do momento que for, vamos colocar em prática aí as nossas dicas aqui de alfabetização, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai continuar com a apresentação das consoantes. Quais são os outros exercícios, interações, intervenções que a gente pode fazer para auxiliar aí então a criança adquirir o domínio das consoantes, né? Conhecer, ouvir, saber identificar as consoantes. Aqui a gente vai apresentar um alfabeto com imagem e palavras, mas é importante que a gente tenha um processo aí de aplicação desse material. Que processo é esse? Vamos iniciar com a letra e a imagem, para a criança perceber o som e identificar o som da palavra, sem a gente ter a preocupação de mostrar a palavra, né? Sem ter aquela questão de aprender a ler, vamos dizer assim. Vamos treinar a criança, vamos ensinar a criança a perceber os sons das letras e associar com seus símbolos, né? No caso aqui o símbolo é uma borboleta, então a gente vai trabalhar o som do B e vamos mostrar uma borboleta, pode ser uma boca, pode ser uma bola, pode ser uma boneca. Aí você vai escolher. Aqui o material que eu apresento a vocês a representação aqui é uma borboleta. No segundo momento, vamos fazer uma associação da letra e da palavra, sem figura, né? Vamos tentar trazer para a criança a imagem dessa palavra, né? A estruturação dessa palavra. Então, eu vou apresentar a letra C e vou apresentar a palavra cavalo. Então, a gente vai ser uma iniciação aí da apresentação da palavra, da estrutura da palavra. No terceiro momento, a gente já vai fazer a associação da letra, da imagem e da palavra.
para que a criança possa associar aí a letra, a imagem e a palavra. É legal a gente chamar a atenção o seguinte: depois que você apresenta a palavra, essa segunda apresentação aqui da letra com a palavra, eu faço num processo apenas de apresentação mesmo. Eu trabalho a questão da criança ver a palavra, de associar o início da palavra com a letra, sem a gravura. Mas depois que eu apresento, a gente faz aí esse jogo de gravura, palavra e letra, eu retorno para esse segundo momento aqui, mas não mais como uma coisa lúdica só de apresentação. Eu faço já com o objetivo de realmente trabalhar a palavra, tá bom? Então, a gente tem um momento de apresentação, de mostrar que a letra ela não é isolada, ela tem que ser em conjunto com outras letras, né? Consoantes e vogais. Obviamente, isso tudo é muito subjetivo, né? A gente vai apresentar, a criança vai conhecer. É um conhecimento prévio, para que a gente possa depois mostrar que esse nome está associado a algum objeto, né? Ou um ser. Então, a gente tem aí uma apresentação prévia da palavra, depois a gente tem, então, a associação dessa palavra ao seu objeto ou a um ser. Né? No caso aqui é uma formiga, um inseto. Então, eu vou trabalhar a letra, eu vou trabalhar a palavra que ela já conheceu antes, e agora, então, ela vai ver a função da palavra. Qual é a função que esse conjunto de letras tem? É de nomear um ser ou um objeto, tá bom? Então, é importante que a gente trabalhe essa questão, essa estrutura para a criança poder... Lembra que no outro vídeo eu comentei que é importante que a gente trabalhe muito com o autista a questão do entendimento do que você quer. Então, eu não posso lançar uma palavra por lançar, eu tenho que mostrar o que é uma palavra, eu tenho que mostrar que essa palavra junta letras, né? Então, vai ter outros exercícios aqui, outras intervenções que a gente vai trabalhar exatamente isso. Aqui é uma prancha onde você vai trabalhar com a criança. Geralmente ela é plastificada, ela tem velcro, então você vai colar, né? É um material estruturado. Aqui embaixo tem escrevendo. Você pode usar esse espaço ou não. Então, num determinado momento, você vai trabalhar com esse material, mas apenas apresentando as letras, a letra associada com gravura, a letra associada com desenho e a letra associada a desenho e palavra. Letra, desenho e palavra, tá bom? Se você vê que a sua criança já está com o desenvolvimento da escrita legal e quiser já trabalhar a escrita, você pode trabalhar. Marta, com que idade? Não sei, cada criança vai responder de uma forma. Tem alguns autistas que eles têm esse desenvolvimento, né? A gente vamos fazer um vídeo específico sobre isso. Eles muito novinhos já têm a questão da escrita ou da leitura, do conhecimento das letras, das palavras. Então a gente vai fazer um vídeo falando exatamente esse ponto, tá? Então nesse momento aqui você vai trabalhar mediante aí a resposta do seu aluno. Como que é a resposta do seu aluno? E você sempre, uma dica que eu dou e um cuidado que eu tenho muito, eu tento sempre buscar, sempre perceber no aluno se ele associou a funcionalidade do que eu estou ensinando. Ele percebeu que o B é de borboleta, que ele pode ser também repetido em outra palavra. Eu preciso saber se o meu aluno ele adquiriu a funcionalidade daquele tema que eu estou trabalhando, tá bom? Aqui é uma outra intervenção que eu gosto muito de trabalhar, porque a criança percebe que o conjunto de palavras, se ela se movimentar, ela pode surgir uma outra palavra. Então, como a gente está trabalhando só consoante, então eu fiz o jogo só com troca da consoante inicial.
Eu não estou trabalhando palavra ainda. Como eu estou trabalhando só a letra inicial, então essa intervenção é só com a letra inicial. Então, aqui eu tenho uma figura de uma bola e eu tenho essa cartinha, essa primeira cartinha, ela é móvel, então ela sai. Então, eu tenho bola, mas se eu trocar a figura da bola para mola e trocar o B pelo M, eu não vou ter mais bola, eu vou ter mola. Então, a criança vai percebendo que cada letra tem um som. O que acontece com o trabalho da consciência fonológica? É um negócio muito interessante. Por quê? Porque a criança, quando você trabalha a consciência fonológica, vai chegando um nível que a criança ela já percebe a troca da letra. Ela percebe que a letra é diferente da outra. Trabalhando dentro dessa questão dos materiais estruturados, ela percebe aí a movimentação de letras. Então é muito interessante, porque às vezes você não chegou nem lá na letra, você está no B, não chegou lá no M ainda, e a criança já percebe que a coisa é diferente. Que tem um L aqui no meio, ela já associa o L com B como consoante. Tem, assim, alguns casos assim, muito interessantes que a gente vai vendo que a criança, com a consciência fonológica, ela vai trabalhando essa questão de percepção e de análise da palavra. Isso é importante pra gente. A rima, né? São dois, eu não trouxe aqui exemplos de jogo, né, estruturado de aliteração, mas é importante, dois trabalhos importantes, duas intervenções importantes serem feitas, é a rima e a aliteração. A aliteração é quando você trabalha a sílaba inicial, né, iguais, e a rima é quando os sons finais eles se associam, você consegue perceber semelhança em os sons finais. Então, janela, então isso aqui é uma intervenção, todas essas figurinhas são móveis, então você troca, são vários pares, né? Então aqui eu vou colocar duas figuras que não se associam e uma figura que se associa à figura em destaque, né? Para rimar. Então, janela rima com lua? Não. Janela e panela rimam? O som é parecido? Parece que sim, né? Então, janela e pato. Já ficou mais estranho. Então, é o que? Janela e panela. Então, você dá uma ênfase no final da palavra e você vai trabalhar a questão da associação dos sons finais da palavra. Isso é importante, muito importante no processo de alfabetização da criança. É interessante que essa atividade, um pouquinho lá para frente, dá para você trabalhar também a formação de palavras dentro de palavras, como janela e panela. Então, você tem a palavra ela, né? Ou nela também. Então, você tem em janela, você tem a palavra anel. Então, você tem como trabalhar aqui dentro de panela, painel não, né? Dentro de janela, você tem nela, tem ela e tem também anel. Dentro de panela, você tem ela e nela, né? Então, você tem como trabalhar o surgimento de palavras dentro de palavras. E é interessante o que aconteceu agora aqui comigo, que eu pensei numa palavra e não formei, isso se chama aí pseudopalavras, que é um processo importante também da gente trabalhar com a criança, tá? Quando a criança, ela forma pseudopalavras, ela já tem a consciência que a palavra, que as letras, elas juntas formam uma palavra. Então, ela começa a formar um monte de palavras sem significado. Isso é importante, porque também é um pouco do trabalho da abstração de raciocínio. Então, é um tema legal também da gente trabalhar. Foi um erro aqui, né, que eu olhei e pensei que fosse formar, não formou, mas a gente acontece isso mesmo com a criança, e a gente tem aí um processamento muito interessante da formação de pseudopalavras, tá? Que é importante a gente trabalhar com a criança também.
E aqui as nossas dicas finais, né? Todo videozinho esse mês eu vou dar algumas dicas de intervenções que a gente pode fazer para auxiliar aí no processo da escrita da criança, que é a coordenação motora fina, né? De ombro, cotovelo e mãos, tá bom? Colar papel, recortar com tesoura. A gente trabalhar com a tesoura é importante. Hoje nós temos muitos tipos de tesoura, modelos de tesouras que são adaptados, que são bem estruturados para a criança não se machucar, né? Tem algumas que têm protetores nas lâminas, tem um mecanismo, né, de tração interessante também. Então, a gente não tem problema aí com a criança aí dentro da idade adequada e da utilização da tesoura, a gente trabalhar com a tesoura, tá? As pontas arredondadas, o tamanho adequado, a adaptação adequada, as proteções adequadas, não tem problema nenhum a gente trabalhar com tesoura. Ligar pontos, né? Aquele exercíciozinho. Eu tenho muita vontade de fazer um vídeo só com liga pontos, porque o liga pontos é muito interessante, é criativo, é uma intervenção rica, né, de percepção de partes de um todo, de ligar, de associar, vai ajudar a criança lá na frente na matemática, quando ela tiver aí que trabalhar reta, que vai ter que trabalhar questão de figuras geométricas, né? Então é muito interessante o liga pontos, eu gosto muito dessa atividade, eu acho que é muito rica, dá pra gente explorar muitas coisas, tá bom? Fazer contornos e colorir, isso aqui também é legal. Tem algumas formas que a gente faz essa questão de contornos, né? A gente pode fazer réguas vazadas, né, com papelão, que é barato. Você pode fazer aquela atividade que você coloca alguma coisa crespa embaixo da folha, a criança passa o lápis, ela vai dar um contorno, uma folha, por exemplo, uma folha de árvore, quando você coloca debaixo de uma folha de ofício, né, e você passa o lápis cera e ela vai ficar contornada. Isso é importante a criança ver surgir o desenho, isso é muito legal. E o colorir, né? Trabalhar com a questão da cor. Tem algumas pessoas que falam que o desenho tem que ser livre, tem idade para fazer o desenho livre. Eu sou não concordo muito, eu faço muito o desenho, o colorir direcionado. Então eu dou uma ficha com um desenho pronto e eu peço para a criança pintar o desenho semelhante, né, iguais os desenhos, só que eu apresento um pintado e o outro não, para ela coordenar a questão de cor. Tem muitas crianças que têm muita dificuldade de trabalhar a questão de cor, então pinta árvores de roxo, pinta o céu de uma cor que... Então eu gosto de trabalhar essa questão de cor da realidade no papel. Eu acho interessante, eu trabalho muito assim com pintura direcionada. Só com pintura direcionada? Não. Eu trabalho com desenho livre também para a criança ter a questão da criatividade, né? É importante. E também da expressão, né, de si mesma, que o desenho traz muito pra gente. E o desenhar, né, que eu já falei na questão do contorno, eu acabei falando do desenho também. O desenhar é fundamental, que a gente tem aí um processo de avaliação da criança, do tônus da mão da criança, né, a tonicidade, a pressão no papel do desenho, as cores que ela vai escolher, né? Às vezes o desenho ajuda numa avaliação psicológica também, né? Quando a gente faz uma avaliação da criança, a gente geralmente encaminha os desenhos da criança. O desenhar também nos dá uma avaliação do desenvolvimento de escrita da criança.
ela tá fazendo os círculos fechados, ela só tá fazendo células, ela tá fazendo riscos, ela tá fazendo voltinhas, ela tem noção aí de cabeça, corpo e membros, como que tá esse negócio do desenho da criança. Então a gente tem, o desenho dela tá compatível com a idade. Ela tá lá com 12 anos, mas tá ainda lá no rabisco, nas garatujas. Então, como tá o desenho dessa criança? Então, o desenho ele é muito importante para avaliação da gente dentro do processo de alfabetização. A gente está terminando aqui o nosso segundo vídeo do mês de novembro. E eu deixo aqui para vocês aqui aberto, se vocês quiserem deixar comentários, perguntas, sinalizar algum tema aí que vocês querem ouvir, qual o tema que vocês querem, e lembrar vocês também para que vocês se inscrevam no canal. Também pode clicar no sininho lá, marcar o sininho toda vez que a gente tiver um vídeo novo, então vocês serão notificados, ok? Então, até a próxima semana.